Oi pessoal, eu sou o David e hoje nós vamos falar do segundo livro do Clube do Intrínsecos, Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer, de Val Emack. Bom, o segundo livro do Intrínsecos eu vou classificar ele como fofo. Ele foi bem bonitinho, muito gostoso de se ler. E aí eu vou começar falando sobre o autor. Bom, primeiro, que pra falar o nome dele tive que fazer um curso. Val Emack nasceu em 1979 e ele é um artista muito completo, ele tem várias aptidões. Ele é ator, ele é cantor, ele é compositor e também ele é um escritor. E como escritor ele sentiu que só agora ele poderia publicar um livro, sendo que a história é muito boa. E realmente a história sim é muito boa. Como ator ele fez algumas séries, entre eles que eu conheço é Ugly Betty. E em filmes, eu nunca vi nenhum filme que ele tenha feito, mas vamos propriamente pro livro dito. Os prós e os contras de Nunca Esquecer, ele teve 3 inspirações para poder nascer. A primeira foi um acidente que aconteceu com a filha do Val Emack, quando eles estavam no supermercado, e enquanto ele estava comprando alguma coisa, a filha dele levantou do carrinho do supermercado, ficou de pé, e aí ela perdeu o equilíbrio e ela acabou caindo de cabeça no chão. O Val Emack ficou muito triste com a situação, mas foi daí que nasceu também uma das inspirações para escrever o livro. Já que a nossa protagonista principal, ela no livro, eles vão acreditar que ela desenvolveu uma síndrome referente a um acidente, que é o mesmo acidente que ele colocou aqui no livro. A segunda inspiração é referente a essa síndrome, e o nome dessa síndrome é Síndrome de Memória Gráfica Altamente Superior, ou ela também é conhecida como pessoas Google, e essas pessoas são chamadas de Google humanos. E o que consiste essa síndrome? Essa pessoa tem uma memória muito boa, muito elevada. Elas conseguem lembrar de tudo que aconteceu na vida delas, nos mínimos detalhes. E há relatos também de pessoas que conseguem lembrar de coisas quando ela era um bebê. No livro vai falar que existem mais ou menos 30 pessoas assim em todo o mundo. Mas pesquisando, a maioria dos artigos dizem que existem até 100 pessoas com essa síndrome. E o que acontece nessa síndrome? Quando nós entramos na adolescência, o nosso cérebro ele apaga todas as memórias que aconteceram na nossa infância e ele só vai deixar aquilo que foi muito especial para nós ou aquilo que foi muito triste. E aí o que acontece com essas pessoas é que essa memória ela não é apagada. O cérebro delas acaba retendo essas informações e não deletando. E elas acabam se lembrando de tudo. E aí o relato mais surpreendente que eu vi foi de uma pessoa. Ela consegue se lembrar de todos os livros de Harry Potter, aonde está cada coisa, onde está cada frase, cada citação. E a localização da história nos livros. Imagina ter tudo isso aqui na ponta da língua. E isso me fez lembrar também o filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Ele é um romance com o Adam Sandler e ele vai contar a história de uma moça que sofreu um acidente por causa de uma vaca que estava solta na estrada. E por causa desse acidente ela acabou batendo a cabeça e aí o cérebro dela acabou perdendo a capacidade de armazenar as memórias recentes. Ou seja, ela só vai se lembrar das coisas até o dia do acidente. Depois disso ela não consegue se lembrar mais. E aí a história do filme é o Adam, que se apaixonou por ela, fazendo com que ela se apaixone por ele todos os dias. O filme é muito fofo e é muito legal. E também tem no filme um rapaz que ele tem a memória de 10 segundos. Ou seja, é o contrário da nossa história. As pessoas que não têm memória. E a terceira inspiração é a memória em si. Mas principalmente a memória musical. De você se lembrar de coisas ou de fases da sua vida por causa de uma música. O livro vai contar 2 histórias. Uma delas é a nossa protagonista principal, que é a John Lennon. O nome já sugere alguma coisa, né? No cartão postal colecionável de todo mês do Intrínsecos veio na capa o John Lennon. E eu acredito que essa seria a capa do livro, se o livro tivesse capa. E um motivo específico é que, inspirada pelos pais, a Joan é super fã do John Lennon. E ela ama os Beatles de paixão. É o ídolo número 1 para ela. E ela tem o sonho de ser famosa assim como John Lennon. Ela também é musicista e o sonho principal dela é fazer com que através da música as pessoas jamais esqueçam dela. E aí o livro vai ter muita referência também dos Beatles, de músicas dele, de referências, de lugares que eles passaram. Então vai ter muita coisa desse mundo dos Beatles. E aí uma coisa que eu fiz enquanto lia, toda vez que aparecia alguma música que Joan falava, eu ia lá pesquisar e ouvia a música e via a tradução para ver o que ela queria realmente dizer com aquilo. E eu achei muito legal, porque eu nunca tinha ouvido nada dos Beatles e foi muito legal conhecer esse universo que eu nunca tinha conhecido. Joan tem 10 anos, ela que é a portadora da síndrome, que nós falamos. E toda vez que ela vai lembrar alguma coisa, ela faz meio que uns links, então uma coisa puxa a outra.
Por exemplo, o que ela comeu em todo dia 20 de julho, desde quando ela se lembra de alguma coisa, que roupa que ela estava usando, por exemplo, no dia 15 de janeiro. E aí, durante o livro referente a essa síndrome, como uma forma de lidar com ela tem um caderninho e ela faz desenhos daquilo que ela viveu naquele dia. E aí, um dos brindes que veio no Intrínsecos também foi esse caderninho de memórias que ela tem, né, que ela desenha as coisas, e veio também uma palheta. E aí, durante o livro, você vai ter vários desenhos dela. Aqui, ó, é o violão preferido dela. Já no começo do livro, Joan se inscreve num concurso de uma composição. E o prêmio dessa composição é ter a sua música divulgada em todas as plataformas digitais. E aí o livro vai contar essa história de como ela faz essa composição também até chegar o dia do concurso. Tem uma outra coisa que está acontecendo, que ela vai ter que saber lidar. É o encerramento do estúdio do pai dela. A grande luta dela é ter que esquecer as lembranças que ela tem do estúdio e ela não quer que o estúdio feche. O segundo protagonista que nós vamos ter aqui é o Gavin. Gavin, ele é um ator e ele está sofrendo a perda do seu namorado, o Sidney. E aí no começo do livro nós já vemos ele tentando se desfazer de todas as lembranças que ele tem do Sidney. E aí é que surge o convite dos pais de Joan para Gavin, já que eles são amigos, de ele passar uma temporada com eles enquanto ele está passando por esse processo de luto. E aí Gavin vai passar um tempo com Joan. E aí é quando o livro começa a ficar muito interessante, porque Joan possui 4 ou 5 memórias de Sidney que Gavin não possui. E aí se Gavin foi para lá para tentar esquecer o Sidney, isso não acaba acontecendo e essas memórias acabam meio que frustrando os planos de Gavin. E aí Joan e Gavin vão fazer um acordo. A Joan conta as memórias que ela possui do Sidney se o Gavin ajudar ela com a composição que ela tem para fazer. Porque Gavin também, além de ator, é músico, e ele e o pai da Joan participavam de uma banda juntos. E aí durante esse acordo é que os laços deles vão se estreitar bastante, e eles vão ficar muito amigos. Van Mack foi entrevistado, e uma pergunta que fizeram para ele foi com relação a Joan, de ela ser uma ponte para um relacionamento homoafetivo. A pergunta que foi feita foi a seguinte: você, dentre outros autores em romances recentes, criou um personagem gay bastante convincente. Acha que a sociedade finalmente encontrou uma forma de representar a comunidade LGBTQ+, livre de clichês? E ele vai responder: espero que sim. Era muito importante para mim criar um personagem cuja orientação sexual fosse aparente, mas não seu traço principal. A sexualidade de Gavin não é um ponto de conflito em nenhum momento no livro. Sinto isso como um progresso. Espero por um tempo em que ser gay seja um fato tão trivial quanto ser alto ou destro. Joan, que é uma criança, já vê essas coisas desse jeito. O fato de Gavin amar Sidney não é para ela um conceito a ser assimilado, simplesmente é. E realmente isso acontece no livro. E eu vou ressaltar mais uma coisa. Além de ultrapassar essa barreira sexual, eles ultrapassam também a barreira da idade. E eles acabam se tornando grandes amigos. E acaba sendo também uma ligação de Joan com Gavin. Duas coisas que acontecem nesse livro que eu achei muito legal. A primeira é que vai rolar meio que uma investigação, porque Gavin vai descobrir que Sidney estava tramando alguma coisa e ele descobre isso através das memórias de Joan. E a segunda coisa é que ele acaba descobrindo que através de Joan ele pode perder o seu maior medo. Isso que torna esse livro fofo e muito legal, porque eles acabam aprendendo um com o outro. Uma última curiosidade do livro é que o autor Van Mack fez uma música especialmente sobre essa história desse livro. E aí eu vou deixar o link embaixo nas descrições e também eu vou deixar um link falando sobre a síndrome dessa memória altamente biográfica. Então eu deixo com vocês os prós e os contras de Nunca Esquecer, um livro muito fofo, muito legal de ler, onde a memória é o tema principal do livro. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal e principalmente deixe seus comentários sobre o livro. Eu vou ficando por aqui, espero você na próxima. Tchau, tchau!